Ana, a gente está aqui com a nossa amiga Biazita Gomes, historiadora e professora, e aqui já da casa já. Tudo bem, Biazita? Tudo Bem-vinda. bem, gente? Oi, Ana. Oi, Miguel. Oi, Biazita, bem-vinda. Tá melhor, Bia? Bia? Tô Um pouquinho doente. sem aerolinha agora. Tô. Consigo respirar. Bia, queria conversar com você primeiramente sobre a aprovação do novo ensino médio. Foi aprovado ontem, né? Ontem na Câmara dos Deputados. Aí queria saber como é que você viu essa aprovação? Melhorou alguma coisa? Piorou? Como é que você está vendo isso? São duas questões, né? Se a gente comparar a reforma do Temer de 2017, a gente teve uma melhora significativa. Se a gente comparar o texto do Senado, né, que foi um texto que realmente fez mudanças mais profundas, houve uma piora. No quadro geral, se a gente parar para pensar friamente, houve uma melhora significativa. Porque a reforma era tão ruim, a de 2017, que você tinha uma carga enorme de matérias optativas, sem nenhum eixo normativo organizando essas cargas, e você só tinha de matéria obrigatória português e matemática. Ou seja, você não tinha praticamente nada obrigatório. E aí o que a gente começou a ver nas grades das escolas públicas era assim, um tempo de matemática, um tempo de química, 5 tempos de optativas sem lógica nenhuma. E aí começou a criar um abismo muito grande com as escolas particulares, porque as escolas particulares elas se adequaram parcialmente ao novo Enem. Elas mantiveram a carga horária antiga e colocaram as optativas. E as optativas tinham relação com a carga horária antiga. Ou seja, a optativa era geopolítica, a optativa era ONU, a optativa era Química 4, laboratório. Então, a gente começou a ter um abismo muito grande entre escola pública e particular. Então, o que passou ontem no Senado, que não é nenhuma maravilha, é importante a gente dizer, Senado na Câmara, porque do Senado era um bom texto, mas da Câmara muita coisa foi retirada, ele meio que volta a um modelo um pouco mais antigo. Ele diminuiu bastante a carga das optativas, caiu para 600 horas, e ele aumentou a carga das obrigatórias para 2.400 horas. E aí você tem as matérias obrigatórias, história, geografia, português, matemática, química, física, artes, inglês, sociologia, geografia, em todos os anos letivos. E as optativas agora, elas precisam seguir pelo menos a BNCC e os eixos normativos da LDB. Então, você consegue organizar um pouco melhor e diminuir a separação. Mas muita coisa ficou de fora, porque o Mendonça Filho tentou impor, na verdade, o projeto dele, porque o projeto é dele, né? É muito louco você ter como relator da proposta alguém que criou o projeto e era ministro da Educação. Então, assim, não está bom, mas já foi muito pior. Para quem está em sala de aula como eu no Rio de Janeiro, é como se a gente voltasse a uma realidade onde o professor volta a ter sala de aula. Porque a coisa ficou tão louca no Estado que não tinha mais lugar para o professor trabalhar. A gente tinha professores sobrando, a gente tinha uma quantidade enorme de optativas que não tinham lógica alguma, projetos que não tinham nenhuma base, nenhuma ementa. Então, isso dá uma mínima organizada. E vai entrar toque de caixa 2015, 2025. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é o ensino técnico. O ensino técnico continua problemático. Existe uma questão de carga horária de estágio que já existia antes, que é uma coisa que tem que ser discutida. Tem uma questão também referente à perda de conteúdo no ensino técnico. A gente tem que lembrar que o ensino técnico é uma coisa que não é muito bem vista no meio educacional mais. Era uma moda muito utilizada nos anos 70, 80, na Europa. Já caiu, porque, na verdade, com o avanço da tecnologia, o ensino técnico ele perde muito rapidamente a sua capacidade de laborativa, né, do aluno. Ele é obrigado a fazer uma faculdade, ele é obrigado a ir correr atrás, porque ele fica sem vaga de emprego. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Mas, comparada à reforma de 2017, está muito melhor. É que não é tão bom como o texto do Senado. E algumas coisas ficaram de fora, como o espanhol, que não ficou como obrigatório. E espanhol já é uma discussão muito grande há muitos anos no sistema de educação brasileiro. Né? Colocar, não colocar, era ofertado como optativa. E é importante deixar claro que o Enem não foi adaptado ao novo Enem ainda. O Enem ainda é feito baseado no antigo ensino médio. Por isso que as escolas particulares não se adequaram. Porque o aluno da escola particular enfrenta conteúdos do antigo ensino médio. E o aluno da escola pública estava tendo aula no novo ensino médio, tendo um Enem antigo. Ô, Biazita, e vai ter alguma pressão
sobre o presidente Lula na hora da sanção para alguma parte? Eu acho que não. Eu, sinceramente, acho que vai passar, porque houve, de uma certa forma, um apoio do governo para passar esse texto, para meio que dar uma segurada em discussões que pudessem levar a mais perdas de questões no texto base, comparado ao Senado, mais perda. Talvez há uma discussão sobre a questão de espanhol e tudo, mas eu não acredito que a gente tenha grandes sanções, não. Eu não vejo o governo vendo esse projeto que foi aprovado de forma negativa. Né? Ele tem o apoio, inclusive, do ministro. Isso é bem maluco, né? Porque é uma reforma feita, elaborada pelo próprio Mendoncinha lá atrás, como ministro da Educação, e essa confusão toda cai na mão dele de novo, e numa articulação com Lira. É imoral. Ele consegue... É uma coisa muito doida. E eu vi o pessoal, Daniel Cara e outros, falando que continua a campanha Revoga NEM. A revogação... Tem uma divisão aí no movimento, porque, só para me concluir, ele faz uma série de críticas à forma como foi toque de caixa, daquele jeito estilo Lira, a votação, né? Passou por cima de um monte de coisa. Eu acho que assim, a gente também tem que ter muito pé no chão para o que a gente tem de possibilidade com o Congresso que a gente tem. Eu falo sempre isso. Nosso Congresso é um Congresso que não é do governo. Né? Então, assim, é imoral para mim o Mendonça Filho estar ali, sendo relator, mas é um fato. O Lira tentou fazer a votação a toque de caixa, mas não é tão ruim como o cenário que estão apresentando. Eu vi muitas críticas na internet que, assim, colocaram como se fosse a pior reforma de todas. Não é. Comparada a 2017, é muito melhor. Na verdade, é uma reforma que leva muito ao antigo ensino médio, no final das contas. O ideal seria a revogação do Enem, do novo Enem totalmente. Só que, para fazer isso, você tem que ter um congresso que é do governo. Porque aí o ideal seria você revogar, voltar ao sistema anterior a 2017 e criar uma grande discussão com a sociedade civil sobre o que é necessário. E tem uma coisa que passa muito batida, que precisa ser revista também, que é a BNCC, né, que são os parâmetros nacionais curriculares de cada matéria, e que são muito ruins na área de humanas, por exemplo. Ela é muito vaga. Então, isso é uma coisa que tem que ser discutida também. Mas essas discussões a gente só consegue se a gente tiver um congresso. Então, assim, por mais que a gente precise, né, de coisas melhores, o que a gente conseguiu agora, como sociedade civil, já foi um avanço. E eu acho que pode, sim, colocar algumas questões específicas para discussão no decorrer do ano, entendeu? Você pode discutir a questão do espanhol, sim. Você faz discussões específicas sobre determinados temas. Não é revogar o projeto todo, porque não há interesse em revogar o que foi aprovado ontem, não. Porque o que foi aprovado é melhor que 2017. Porque se revogar o que foi aprovado ontem, você retorna ao sistema de 2017, que é muito ruim, principalmente para uma escola pública e para o professor. A gente tem uma quantidade enorme de professores fora de sala de aula, porque eles não conseguem, não tem mais matéria para dar. Então, assim, você tem um aluno com um tempo de química, quando tem física, não tem mais história, não tem geografia. Como é que você forma um cidadão completo sem ele conhecer a história, sem ele conhecer geopolítica, sem ele conhecer linguagem, sem ele ter acesso a conhecimentos ligados ao campo das artes? Então, é uma forma, eu costumo dizer que o Enem de 2017, o novo Enem de 2017, é um apartheid educacional. Né? Ele criou um abismo. Então, assim, já que liberaram a entrada dos pobres nas universidades públicas, facilitaram, a gente vai impedir que ele consiga concluir o ensino médio. É isso que eu tenho muito claro para mim. E aí eles criaram esse projeto do NEM. E esse projeto é muito ruim. A gente já teve uma geração que se deu muito mal, porque tem gente que está no terceiro ano do ensino médio hoje, que pegou essa implementação desde o início, e essas pessoas não têm a menor condição de fazer a prova do Enem. Elas não têm base nenhuma, nem de história, nem de geografia, nem de química, nem de física, de nada. Então, a gente tem que reverter ainda essa situação de pessoas que estão com falhas de conteúdo. Então, a gente tem que focar assim, o aluno da escola pública, ele tem pressa. Né? Ele tem pressa para corrigir esse problema. Ele já teve a pandemia e depois ele teve ainda o NEM. Então, ele tem pressa. Então, quanto mais rápido a gente conseguir fazer uma grade que ele tenha acesso a todas as disciplinas, um professor dando conteúdo de fato, mas a gente consegue corrigir o disparate educacional que está rolando no Brasil, porque é muito grande, é muito grande. Então, assim, falar em revogar totalmente, ou em pedir a sanção, né, pedir para o Lula não acatar, é um erro muito grande, porque você está prejudicando a ponta, que é o jovem. E aí esse jovem vai ficar com raiva do governo. Porque ele, poxa, então por que eu não tenho conteúdo? Ele olha a escola particular, o aluno entra às 7 horas da manhã, sai às 2 horas, tem 6 tempos de química, 6 tempos de biologia, 4 tempos de física, tem geopolítica, tem um monte de coisa, e ele tem o que rola por aí, como fazer brigadeiro,
conexões que não tem lógica nenhuma. O Rio de Janeiro, então, é a grade optativa mais louca que existe, assim. Juntaram a galera... Bia, como fazer brigadeiro? Tem aula disso? Tem tudo. Empreendedorismo, como fazer brigadeiro. Tem. Assim, quando a gente recebeu a ementa, e assim, o pobre do professor de matemática tendo que falar o que rola por aí. Não é geopolítica, sabe? Não é tipo uma ementa organizada. Vamos discutir direitos humanos. Porque você pode pegar essa optativa e engrandecer. Tipo, arte, e aí você aprofunda o conhecimento de arte, linguagem. Você pode ter uma discussão sobre... ter aula de direitos humanos no ensino médio. Você pode fazer um trabalho maravilhoso. E as particulares caríssimas do Brasil estão fazendo isso. Na pública, não. Na pública virou um pupurri de loucuras, assim. E com o professor tendo que dar aula, porque senão ele fica fora de sala. E se ele ficar fora de sala, ele perde ali a área dele, ele é devolvido para uma regional. Ô, Bia, vamos continuar na educação, tá tão legal esse papo, não vou nem mudar por enquanto. A pandemia ela prejudicou muito a educação pública no Brasil, né? Inclusive, eu acho que foi um dos grandes crimes do Bolsonaro, que eu acho que deveria ser colocado também aí na cartela de bingo de crimes que ele cometeu, esse abandono da educação. Porque quando teve a pandemia e ficou claro que todas as escolas públicas do Brasil seriam fechadas por tempo indeterminado, para mim era óbvio que o governo devia lançar imediatamente um grande plano nacional de educação à distância para suprir a educação das crianças, ficassem em casa, um plano para internet mais barata ou de graça, alguma coisa, né? Chamasse a sociedade, lives com professores, né? Para as crianças assistirem, alguma coisa para segurar o conhecimento. Foi uma tragédia. Logo depois, foi 1 ano, 2 anos, aí fizeram pesquisa, o índice de analfabetismo entre as crianças explodiu, né? As crianças, isso é óbvio, as crianças ficaram fora da escola, começaram a esquecer as coisas, começou a criar uma grande ruptura. Como é que está o processo? Como é que foi o processo de volta para as escolas e como é que está o processo hoje, na sua opinião? Como se nada tivesse acontecido. Como se nunca tivesse tido pandemia. Não houve nenhum plano de readequação. Alguns municípios fizeram isso. Alguns municípios foram lá, criaram algum tipo de plano específico, mas muita perfumaria também, né? Muita coisa sem fato. Mas eu vou te falar que tanto escolas particulares quanto escolas públicas voltaram como se nada tivesse acontecido. Como se a gente não tivesse ficado em 2 anos de pandemia e tivesse tido uma perda efetiva. Porque dependendo do ano escolar, a perda cognitiva é muito grande. Principalmente quem está na época da alfabetização. 6, 7, 8 anos, é muito difícil você corrigir isso nas áreas de linguagem e matemática, de exatas. Então, eu deveria ter tido aulas de reforço, um trabalho de contraturno. Para fazer contraturno, você tem que ofertar merenda, você tem que ofertar estrutura. Não foi feito isso. Você teve algumas prefeituras que fizeram, mas não houve um plano nacional. E aí, como não houve um plano nacional, essas crianças ficaram 2 anos fora da escola e, quando voltaram, receberam uma enxurrada de informações como se elas estivessem nos anos letivos normalmente. Então, assim, o aluno parou a escola presencial na alfabetização, né? Que é ali o pré-2, o primeiro ano. Aí ele voltou no terceiro. Ele não sabe ler e escrever. E aí, se ele não aprendeu a ler e escrever, eu tenho que fazer um trabalho muito maior cognitivamente, porque ele não vai aprender. E a gente tem outros problemas, porque algumas crianças aprofundaram questões, crianças que são atípicas aprofundaram as questões, porque não tinha um educador para reconhecer os problemas e perderam alguns times para fazer um resgate de trabalho. A gente teve muito problema emocional, que também não houve resgate, as escolas não fizeram um trabalho emocional em cima dos alunos. Então, assim, a sociedade brasileira fingiu que a pandemia não existiu, principalmente no âmbito educacional. E a gente tem consequências até hoje. Eu tenho alunos no ensino médio que não sabem escrever. Eles sabem escrever, mas eles não sabem escrever efetivamente. Eles não têm nada cognitivo, não tem uma dislexia, não tem nada disso, mas eles não conseguem usar as regras de língua portuguesa porque eles perderam. Eles não conseguem fazer equações, porque eles não tinham um professor ali observando as falhas. Então, eles foram passados de ano. Então, assim, isso vai atrapalhar muito essa geração quando puder entrar numa faculdade, quando entrar no curso técnico. Isso atrapalha a capacidade de raciocínio do indivíduo, porque ele não teve as etapas.
Então, assim, o Estado brasileiro fingiu que nada aconteceu. E aí os municípios também fingiram que nada aconteceu. Alguns municípios tinham online, alguns municípios ainda tinham um trabalho na televisão, mas muito depois. A falta de orientação do MEC foi tão grande no princípio da pandemia que um mês depois do lockdown ter sido decretado, nem escolas particulares, nem escolas públicas sabiam o que fazer. As escolas particulares que tinham suas próprias plataformas começaram a ter aula online nas plataformas delas, mas as escolas públicas não. Então, tinha escola municipal que a diretora mandava material para o WhatsApp dos pais. Aí outra escola tentava fazer alguma coisa no Zoom, mas a maioria dos alunos não podiam, porque só tinha um celular na casa. E aí, quando retornou como se nada tivesse acontecido. Não teve acolhimento psicológico, não teve um grande plano do MEC. Vamos observar as falhas, vamos observar os problemas. O que a gente teve foram trabalhos específicos em algumas regiões. E a grande maioria, perfumaria. Não teve aquela coisa de ir lá buscar o aluno, entender o que está acontecendo, entendeu? Qual é se a dificuldade dele é cognitiva, se a dificuldade dele é de base, não teve nada disso. E a gente vai sofrer por muito tempo, porque essa geração está passando com várias dificuldades. Eles têm muitas dificuldades. Inclusive a geração 6, 7, 8 anos que ficou na pandemia. Eles têm problemas de questões educacionais, cognitivas e emocionais muito sérios. Porque eles não tiveram amadurecimento emocional no momento certo. Inclusive relações pessoais. Eles têm muita dificuldade em relações pessoais. Além da base do português, da base da matemática, tem a questão da sociabilidade, né? Porque a escola é isso, né? A escola, no final das contas, porque aprender conteúdo, a gente aprende na internet, a gente aprende na videoaula, mas a questão do outro, né? A gente percebe que a gente tem um adolescente pós-pandemia muito raivoso, muito individualista, muita dificuldade de ter empatia. Isso é uma consequência de 2 anos isolado. Porque ele não teve que lidar com o diferente, com a contradição. Ele só lidou com os pais. Conflitos, né? A forma de lidar com os conflitos, né? Você não se envolve psicologicamente assim. Então, o mundo dele é eu. É o eu. Ele não consegue. E as crianças no mesmo caminho. Por isso tem crianças muito mais violentas, dificuldade de entender o outro, se colocar. E se não tiver um trabalho amplo, porque as pessoas não levam isso a sério, né? Então, assim, elas não fazem. Se não tiver um trabalho amplo, a gente não consegue resgatar isso. Ô, Miguel, só antes da gente ir para frente, deixa eu só dar uma atenção aqui para várias pessoas que estão falando que não estão conseguindo fazer inscrição para a aula do professor Pedro Serrano. A gente pede desculpa por qualquer inconveniente. O que a gente fez foi colocar aqui o link da transmissão da aula. Acho que as pessoas podem tentar entrar por esse link e dizer que a gente vai tentando aqui, caso a caso, aí resolver essa situação. Muito bem, muito bem. Ô, Ana, a Bia, ela gosta muito de... Eu sempre converso com ela sobre geopolítica aqui. Eu gosto muito. Aí, vamos aproveitar, então. Estava aqui me contando. E a Ana é especialista também em política internacional. Vamos... o que você quer abordar com a Bia, Ana? Nossa, tantas coisas que a gente poderia abordar com a Bia. Eu vou puxar por um comentário que ela fez no Twitter dela, estava olhando aqui, sobre aquela reunião da OTAN, né? De ontem. O Macron não se abalou, né? Ele continua na mesma toada, né? Gente, o Macron, as pessoas estão tratando o Macron como se ele fosse um perdedor. Aconteceu exatamente o que ele esperava quando ele dissolveu o parlamento. Ele antecipou a disputa presidencial na França, porque a extrema-direita estava vencendo, né, em termos de popularidade, né, de apoio popular. Ele antecipou isso, esvaziou a extrema-direita e colocou o principal oponente político real dele, que é o Mélenchon, numa situação complicadíssima, porque agora o Mélenchon é a maioria no parlamento. Então, se ele não dialogar com o Macron, ele vai ser visto como aquele que desestabiliza a democracia francesa. Macron está tranquilo, ele continua com o primeiro-ministro, ele continua com o presidente, ele afastou o risco da extrema-direita de forma imediata e ainda trouxe para o jogo seu principal oponente político, que é o Mélenchon. Ele foi o estrategista. As pessoas podem gostar, não gostar do Macron, mas ele é o estrategista. Ele conseguiu resolver um problema. E ele jogou para o tudo ou nada, desde o início, ficou muito claro isso. Quando ele dissolve o parlamento, ele joga nas costas da esquerda puxar essa frente com o Mélenchon, porque ele sabia que o Mélenchon ia fazer isso, porque o Mélenchon fez isso
durante a eleição presidencial, né, quando ele quase foi para o segundo turno e a Le Pen foi, e aí ele chama toda a esquerda para votar no Macron, porque ele fala Le Pen não, Le Pen não. Ele deixa isso muito claro. E aí ele faz esse chamamento, vem o Mélenchon, faz uma grande frente esquerda, muito bonita, inclusive. Eles deram uma aula de estratégia política, né, em termos até de votação, retiradas de candidatura, votar no centro, se for mais necessário, não tanto na esquerda para conseguir votos. Conseguiram empurrar a Le Pen por terceiro lugar, a extrema-direita, e se transforma numa força política, mas é uma força política que tem que jogar um jogo democrático quem está estando é o Macron. Então, assim, ele continua com muito poder, ele continua com o primeiro-ministro, ele continua com o presidente, e ele, nesse processo, ele acaba jogando para escanteio duas fortes forças políticas, né? Que é a extrema-direita, que já mostra que não consegue segurar o rojão com tanta força no processo eleitoral, como ela vinha mostrando antes, e você tem a frente esquerda, que, de fato, é a grande inimiga política do Macron, no final das contas, porque o Mélenchon isso ficou muito claro, né? Muito, eu achei impressionante, porque isso ficou muito claro nessa eleição, que para o Macron, os inimigos não tá na extrema-direita, não, é a esquerda que é a inimiga do projeto dele ali O projeto dele, sim. Ele trabalha duas questões. Ele tem o inimigo da França, que é a ascensão da extrema-direita, porque ele sabe que uma vez que a extrema-direita entrasse, conseguisse o primeiro-ministro, ganhar a presidência seria muito fácil. E, ao mesmo tempo, você tem essa questão da esquerda. E o que é interessante, como ele adiantou o processo, ele jogou a extrema-direita numa perspectiva de governabilidade. Vocês vão ter que governar também. E a frente esquerda, ele joga numa situação assim, vamos confrontar agora, ao invés de na candidatura à presidência. Porque em 2 anos, provavelmente a extrema-direita ia crescer muito mais. Então, ele bebe um pouco nas águas do que aconteceu na Espanha e em Portugal. Porque a estratégia é muito parecida, né, do Pedro na Espanha e também em Portugal, na forma de vencer o Vox e o Chega. Né? Vamos jogar mesmo, vamos partir para tudo ou nada e chamar para briga. E aí, nesse processo, a sociedade civil se organiza contra a extrema-direita. E aí, nesse processo de se organizar, ela vai para a frente esquerda, ela vai para o centro, e aí ela entende que existe um inimigo. Porque, assim, o Macron tendo que discutir com a frente esquerda é o auge da governabilidade, né? A gente está falando de quadros políticos extremamente democráticos, com uma competência enorme, não é uma Le Pen que praticamente é contra o Estado organizado francês, né? Então, assim, é um ganho. E aí, agora ele está na outra frente, né? Porque ele está na reunião da OTAN e voltou com aquela história, né, de proteger a Europa do novo Hitler, né? Porque eles estão tratando Putin como se ele fosse o novo Hitler, quando Putin não invadiu nenhum outro país. Mas eles fazem essa fala para trazer a memória do medo europeu. E a reunião da OTAN foi nessa base, assim, olha, precisamos nos unir, nos fortalecer economicamente e belicamente para vencer a Rússia. Foi nesse nível o negócio. Essa coisa da guerra que tá muito pesado na Europa, né, Ana? Ele só fala em guerra. Eu vi, por exemplo, esse novo primeiro-ministro britânico, né? Sempre esqueço o nome dele, nome estranho. Keir Starmer. Keir Starmer. Eu também custei para gravar o nome dele, mas é isso. Keir Starmer. Ele recebeu a ligação do Biden. Impressionante. A primeira ligação do Biden, já é falando em guerra, direto. O Biden já entra falando em guerra. Não, que bom que você se elegeu, vamos juntos defender a Europa, né, contra a Rússia. O cara não dá nem parabéns, não dá nem parabéns direito pela eleição dele, já vai falando em guerra. E como é que você está vendo essa questão da Europa se mobilizando para a guerra? Como é que você está vendo isso, Bia? É um erro de todos os sentidos. Primeiro que a gente está lidando com uma mudança geopolítica muito profunda no mundo, né? Então, na verdade, não é a Europa se organizando para a guerra, é a Europa se organizando para se manter numa posição de poder no mundo. Então, quando você tem o Putin, por exemplo, sendo ameaçado pela Europa Ocidental, ele está viajando por todo o sul global. Né? O Putin ele fez uma série de acordos, uma série de discussões, reuniões com várias lideranças políticas do sul global, fechando vários acordos. Ele está fazendo praticamente um cinturão de proteção. E aí você tem a Europa utilizando, né, a ideia da guerra na Ucrânia para tentar se manter no poder. Que é a mesma lógica do Biden também. Porque o Biden, quando ele fala precisamos lutar contra a Rússia, na verdade, não é a Rússia. Né? O inimigo ali é a China.
Então, ele precisa, de uma certa forma, enfraquecer aquele cinturão de proteção do sul global. Quem são os fortes do sul global, né? Quais são economicamente os mais fortes? Então, vamos enfraquecer. Essa tentativa da Europa é manter um protagonismo que já não tem. Poderia manter esse protagonismo de forma diplomática, poderia tentar utilizar a estrutura diplomática, mas fez uma opção consciente, parte da Europa, de entrar numa guerra onde a possibilidade de perder é enorme, a possibilidade de levar para uma guerra continental é enorme, e vai continuar perdendo espaço de poder, porque os países do sul global estão se organizando geopoliticamente completamente diferente. Eles não querem guerra. Eles querem acordos diplomáticos, eles querem acordos econômicos, eles estão fugindo de qualquer tipo de embate. É só a gente olhar o que acontece no mundo árabe agora. Né? Você não tem uma perspectiva de embate, eles não querem embate, porque embate desorganiza economias, embate desorganiza uma estrutura que já está pronta. Então, a Europa e o Biden, principalmente o Biden, ele precisa de uma guerra. Ele precisa de uma guerra para soerguer os Estados Unidos, soerguer a Europa e deixar bem claro quem manda no mundo. Ele sabe que ele está numa disputa de poder, de hegemonias. E aí ele vai utilizar isso. Então, quando ele faz essa ligação, porque, de fato, no Reino Unido, todo mundo é contra a Rússia, isso é um fato, independente do aspecto político, todo mundo tem uma visão para a Ucrânia, tirando o Nigel, que fez um papinho assim, não, estão botando Putin como demônio, mas depois ele retirou essa fala, né, dizendo que não, a guerra contra a Ucrânia é terrível. Você tem um cenário onde você cria um inimigo único para tentar, olha, vamos vencer esse inimigo e manter o nosso poder, nós traremos a paz para o mundo. Eles vão criar o caos, se isso for para frente. No momento, para mim, é apenas narrativa. O que a gente tem visto é um grande jogo de narrativas para criar uma sensação de instabilidade no mundo. Mas pode ter uma hora que alguém não vai se irritar e não vai ficar mais um jogo de narrativas. Muito bem. Então, a gente só tem 2 minutos agora, não dá para elaborar muita coisa. Tem um videozinho aqui que o Modi, primeiro-ministro da Índia, foi visitar o Putin, deu abraço no Putin. Bota aí, por favor, Gui. Eu achei... Tem outro videozinho, bota o outro. E o bichinho tá viajando, né? Enquanto a OTAN reunida, falando, vamos criar guerra, ele tá viajando. Aí dá tapinha nas costas. Não, porque isso aí mostra o fracasso da OTAN, do Ocidente, de isolar o Putin. Não isolou, nada isolou. Nem TPI isolou, nem a OTAN conseguiu isolar. Ao contrário, ele se fortaleceu muito. Né? Ele se fortaleceu muito economicamente desde esse processo da guerra na Ucrânia. Ele fez uma quantidade de acordos enormes nas últimas 2 semanas. Assim. Ele trabalhou muito. Para onde ele podia viajar, ele viajou. Que não é onde ele podia pisar, ele pisou. E onde ele não podia, ele fez acordo através de intermediários de diplomacia. Ele está criando um cinturão de proteção muito forte. Inclusive, a fala na Índia foi uma fala: estaremos com você, Rússia. Como se eles não fossem um grande parceiro dos Estados Unidos. Então, assim, todo mundo jogando cai lá, entendeu? Porque, no final das contas, é sul global. Então, quem é que está ali? Quem é a grande inimiga ali da Índia? É a China nesse processo de busca de hegemonia. Então, assim, vamos estar contigo, estamos contigo, porque se os Estados Unidos for para cima da China, a gente está aqui com você para te ajudar. Ele está rodando, enquanto a OTAN está fazendo aquele discurso como se a gente tivesse pré-Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Deixa eu aproveitar esses últimos segundos. TPI, você falou lá que está um tic-tac. É o TPI com relação ao Netanyahu. A gente tem uns papos muito estranhos nos bastidores do Netanyahu evitando fazer viagens para países que são signatários do TPI. Nas últimas 2 semanas, o TPI fez publicações no X em hebraico e em árabe. Então, isso dá a entender que logo vai sair mandados tanto para pessoas do governo de Israel, como também para pessoas do Hamas. E a gente tem que ver que tipo de mandatos são esses. Mas ele está evitando fazer viagens para áreas onde são signatárias do TPI.